quero estar lendo em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 16, que diz a palavra de Deus. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui a palavra de Deus, ela é bem clara, está relatando para mim e para você. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, pela lei, o homem não será justificado diante de Deus. Mas o homem que propõe em seu coração em observar a lei, os estatutos e os mandamentos de Deus, guardando a palavra do Senhor dentro do seu coração, ele será salvo através da sua fé, da sua obediência e a sua perseverança diante da presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui está registrado aqui diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, o justo que vive da fé, para ele ter uma fé viva dentro do seu coração, ele tem que ser um cumpridor da palavra, sendo um praticante, sendo fiel ao Senhor, guardando os seus mandamentos, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, não olhando para frente ou para trás, mas sim olhando simplesmente para Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é o autor e consumador da nossa fé. O número 12 diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, meus amados, no Antigo Testamento, as pessoas, eles viviam pela lei. E se eles guardassem a lei, observando as leis e os mandamentos ali, que era lido através de Moisés, instruído por Deus, eles seriam salvos pela lei. Mas, para que isso viesse a acontecer, eles deveriam ter em seu coração a palavra: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, quando nós guardamos a palavra e observamos aquilo que o Senhor tem nos orientado, então nós viveremos por ela, porque guardando a palavra do Senhor, é ela que nos orienta e que nos aponta o caminho que nós devemos palmilhar as plantas dos nossos pés. O número 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós, ele tomou sobre si os nossos pecados, nos resgatou da maldição, da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele se fez maldito, se deixando ser crucificado no madeiro para tomar sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos livres da lei, para vivermos uma vida na graça e no conhecimento de toda a palavra de Deus. Então Jesus, porque todos aqueles que eram pendurados em uma cruz, morto em um madeiro, era tido como maldito, e Jesus se deixou passar por maldito para perdoar os nossos pecados e nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Número 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então aqui, o Senhor, para que as bênçãos de Abraão ela chegasse a nós que em outro tempo éramos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, para que tudo isso viesse a acontecer nas nossas vidas, Jesus passou por todos esses processos para nos abrir o nosso entendimento, para mostrar para nós que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, que foi apresentado ali na cruz do Calvário para fazer uma separação do pecado, a separação do pecado que estava entre Deus e o homem. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário e nós o aceitamos ele como nosso Salvador, o véu que separava o homem de Deus, quando Jesus entregou o seu Espírito, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Então nós agora temos o livre acesso de entrar diante de Deus e clamarmos por Ele, a partir do momento em que o aceitamos a palavra do Senhor. O Senhor também nos liberta e nos livra da escravidão do pecado para vivermos uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E nós recebemos a promessa do Espírito, ou seja, também recebemos a promessa do Espírito Santo, de sermos batizados com o Espírito Santo, que é um dos dons gloriosos qual o Senhor tem selado muitos daqueles que acreditam e colocam a sua confiança no Senhor nosso Deus. Número 15 diz assim: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Então, meus amados e queridos irmãos, se o testamento de um homem ele for confirmado, ninguém acrescenta ou pode anular. Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele escreveu uma história de vida nova para mim e para você. Ninguém pode anular o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele ali, quando ele se doou a si mesmo, ali estava simbolizando que ele assinou um testamento com seu próprio sangue, para que todos aqueles que o aceitam como Salvador da sua alma, ninguém pode anular o testamento que foi escrito pelo sangue do Cordeiro de Deus para nos redimir de todos os nossos pecados
e de toda a nossa vã maneira de viver. Então, nós temos acesso livre a falar com Deus a partir do momento em que aceitamos a palavra de Deus. Então aqui, apóstolo Paulo, falando à igreja, aos Gálatas, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Então ninguém pode acrescentar alguma coisa àquilo que o Senhor determinou e assinou com o seu próprio sangue para nos resgatar e nos dar direito de vida eterna. Então, você, meu amado, meu querido irmão, tem essa escolha de ter esse livre acesso ao testamento que Jesus Cristo assinou para te libertar dos seus pecados, da sua vã maneira de viver, porque ninguém pode anular aquilo que foi escrito com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. O número 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Aqui, as promessas de Deus foram feitas a Abraão, ou seja, a sua posteridade, quer dizer, o seu sangue, os seus familiares, como, e aqui diz aqui mais embaixo, não diz e as posteridades, como falando de muitas. Então, as promessas feitas por Deus foi a Abraão e aos seus filhos, e os filhos de seus filhos, e toda a sua descendência, mas não abrangia aos gentios. Mas quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele fez com que o homem e a mulher que se arrependesse, ele viesse ter o livre acesso de vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqui não foram feitas somente a posteridade de Abraão, não falando de muitas posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então a nossa posteridade é Cristo, porque o aceitamos a Ele como nosso Salvador. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Não tem como o homem, a mulher, eles chegar até a Deus se ele não entrar pelo caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele mesmo afirmando em sua palavra, ele disse e afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O homem pode entrar por vários caminhos, mas se ele não entrar pelo caminho da obediência à palavra de Deus, e que se chama Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, não tem como ele chegar ao céu de glória. Porque em Provérbios também está registrado: há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o fim desses caminhos são caminho da morte, que leva à destruição eterna. Mas Jesus Cristo, como verdadeiro caminho, ele leva o homem aos braços de Deus. Então, para você chegar a Deus, é necessário que você entre pelo caminho, porque Jesus se fez maldito, se permitiu ser pendurado na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados para nos redimir dos nossos erros, da nossa vã maneira de viver, para termos uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero neste momento estar orando ao seu favor para que Deus possa abençoá-los, as vossas vidas e os vossos familiares. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida de todos amados e queridos irmãos. Papai querido, eu repreendo o mal, a enfermidade, os dardos da seta, quebra as muralhas, as correntes, as barreiras, dissipa as obras das trevas, entra dentro deste lar, sobre a vida desta família, deste homem e desta mulher. Papai querido, desde os quatro cantos deste quintal para dentro, Pai, repreenda a fúria do adversário, todos os dardos, todas as setas.
espírito familiar, hereditário, espírito causador de danos, tristeza, angústia, dor, opressão, depressão, na área física, financeira, espiritual, sentimental. Papai querido, está repreendido em nome de Jesus Cristo Nazaré. Papai querido, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, nas UTIs, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções. Senhor da glória, as vidas nos manicômios, nos leprosários. Senhor, a causa da viúva, do órfão, as crianças de rua, os mendigos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo. Senhor, salva, cura, liberta os velhinhos nos asilos, Pai, as crianças de rua. Senhor, salva, entra com providência de salvação, de milagres, de vitória. Senhor da glória, entra com providência na vida deste homem e desta mulher que está desempregado, precisando, Pai, ganhar o pão de cada dia para os seus filhos. Papai querido, toca nestas carteiras profissionais, nesses currículos. Senhor, a tua palavra nos relata e vai nos afirmar que os filhos dos leões, Senhor, sofrem fome e necessidade, mas aqueles que confiam em Ti de nada têm falta. Senhor, entra com providência sobre a vida dessas pessoas, abençoando, guardando, livrando, protegendo e trazendo a bênção, a vitória. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Senhor da glória, toca nas medulas ósseas, repreendo a leucemia no sangue, Pai, o câncer no sangue. Senhor da glória, toca, Senhor, no ovário, nas trompas, toca no útero, repreenda os caroços, os miomas no seio, Pai. Repreenda todo mal, toda enfermidade. Toca desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, a vitória, as libertação. Entrega a todos na palma das tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Na graça e na paz do Senhor. Amém.